Fala pessoal, boa noite, bem-vindos mais uma vez aqui à nossa live. Vamos mirar na live hoje. E hoje a gente tem um convidado aqui, gente, especial, tá? Vamos receber aqui hoje o Johnny Brito. Gente, vamos esperar aí o pessoal chegar. Eu só quero saber se tem alguém aí, se dá para me escutar direitinho, pessoal. Só me dá o ok. Se tá tudo bem, tudo joinha. Conseguem ouvir direitinho? Bem-vindos, bem-vindas. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos começar. Então, gente, vamos lá. O convidado de hoje, gente, é recifense. Vou puxar a sardinha pro meu lado, lógico, né, gente? Sou recifense também. Então, nosso convidado de hoje é recifense. Ele é designer gráfico. Meu, o cara é premiado. Olha só, hein? Vamos sugar desse cara hoje. O cara é premiado, tem publicações no Brasil e no exterior, na Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha. Meu, o cara é fera. O cara é fera. Mas vamos deixar aí para que ele possa falar mais um pouco sobre ele, né? Contar um pouco dessa experiência aí. Vamos convidar esse cara aqui? Vamos lá. Vamos procurar aqui o Johnny. Vamos lá, isso aí, enviando o convite. Vamos chamar o cara, hein? Tem que aceitar aí, gente. Vamos lá, pessoal. Opa, isso aí, Opa, meu. e aí? Legal, vamos ver aqui, ó. Meu, o Johnny tá o maior galã hoje, eu falei pra ele, hein? Aí, Johnny, A se ajeitado aqui. preparou aí pra arrebentar na live aí hoje com a gente. É a primeira vez em 6 meses que pentei o cabelo, que ponho a camisa. Gente, o seguinte, o Johnny é um cara muito bacana, tá? É um cara que não me recusa aí a convites, né? Eu te agradeço aí, tá, Johnny, por estar junto aí Ah, sempre, claro. né? E isso é muito bacana. E, gente, estamos abertos também aí a perguntas, tá? Caso vocês queiram perguntar algo específico, você que é designer gráfico e quer perguntar alguma coisa ao Johnny, fica tranquilo, fica à vontade, que o Johnny vai tentar responder da melhor forma, Vamos tá? lá. E vamos lá começar esse bate-bola, tá? O Johnny também é Eu ilustrador, tá, gente? Quem quiser conhecer mais o trabalho do Johnny, é só acessar o Insta dele, @BritoJohnny, aí você vai ver, vai conhecer mais sobre o trabalho dele. JOHNNY. Isso, pô. Tem que ser internacional, né, meu? É feito eu, Rick. É pra ser Rick, é É, R-I-C-K, cara. Né? O negócio tem que ser ponto .com, né? Ponto .br, né? Ponto é. .com, né? Então, pessoal, vamos lá. Ô, Johnny, me tira uma curiosidade. Além da ilustração e do design gráfico, existe outra a categoria em paralelo, outra ferramenta ligada à criatividade que você tem curiosidade, tem vontade, tipo fotografia, ou expandir a tua pintura, Uhum. utilizar aquarela, enfim, ferramentas paralelas? Bom, deixa eu aproveitar e dar oi pra todo mundo. É, Gente, minha primeira live aí, então desculpa qualquer coisa. Vou pedir licença se eu ficar me mexendo muito aqui. Eu tô com o pé quebrado. 2 semanas atrás eu quebrei o pé descendo a escada de casa. Então eu tô aqui, parece que tá tudo certinho, mas tô com o pé levantado aqui. Se eu ficar me mexendo muito, não reparem. não, imagina. Não, então, cara, eu na verdade, ilustração é uma coisa que me acompanha desde muito pequeno, assim. Eu tenho guardado em algum lugar pastas com desenho desde meus 5 anos de idade, assim. Então, tipo, eu sempre fui de desenhar e registrar e guardar. E eu queria fazer alguma coisa com isso. E quando eu fui pro design, eu meio que. Foi engraçado que durante a faculdade eu meio que deixei a ilustração de lado. Eu já estava atuando profissionalmente, comecei numa revista de aviação como ilustrador com 14 anos de idade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tipo me apaixonei por design e acabei deixando a ilustração de lado um pouco. E aí no final, no TCC, já eu acabei trazendo de volta e é um interesse que me acompanha muito, desde muito tempo e tal. Eu sobre outras áreas, assim, eu na verdade acho que eu bebo, mas não exerço, né? Então, tipo assim, eu Uhum. gosto muito, me interesso muito por fotografia, por arquitetura, eu gosto de ler, sei lá, de ver o que está acontecendo, de tentar entender um pouco mais, mas eu acho que na real o design e ilustração já, tipo, me consomem de uma forma, assim, que eu não consigo desligar, eu não consigo... É até uma questão, assim, né? Tipo, quando você não tem outros hobbies que estão além de criação, eu até acho que eu devia arrumar um hobby, por exemplo, mas
é uma coisa que não desliga, assim. Então, e o design e a ilustração, para mim, são coisas que conversam muito no meu trabalho, né? Eu acho que eles não necessariamente precisam andar juntos, né? Eu conheço bons designers que não são Uhum. ilustradores e tal, Eu. mas então, mas quando você tem essas duas coisas juntas e você consegue fazer elas trabalharem, eu acho que isso vai criando diferencial no seu trabalho, pelo menos no meu, acho que foi isso que aconteceu, que vai completando, né? Cara, você falou uma coisa que é muito interessante, Johnny. Essa coisa, olha, para a ilustração já tem o seu profissional, ilustrador. E para o design, o design. Tá? Fazer Uhum, ilustração não quer dizer fazer design. Mas se você, como exatamente. ilustrador, puxa a ilustração e utiliza isso como uma ferramenta no teu design, e se você sabe fazer bem isso, é fantástico. É. Eu costumo Eu, falar eu isso acho para que os alunos. eu acho que a ilustração ela tem que estar como uma ferramenta a serviço do designer, assim. Cara, você precisa conseguir rascunhar uma ideia, sabe? Se a gente está sentado numa mesa conversando, eu acho que precisa saber desenhar o suficiente você rascunhar uma ideia, cara, para você, sabe, ter um pensamento visual ali. Se vai ser refinado, se vai ser lindo, já é outra história, cara. E realmente eu acho que cada um desenvolve de um jeito. Mas eu acho que ela faz parte, no meu processo, pelo menos faz bastante parte, tanto do processo criativo quanto do processo de pensamento visual. Porque o que acontece, John, nessa galerinha que está chegando agora, né? Muitos que querem fazer design gráfico, eles sabem, né? Eles já têm o dom da ilustração, eu tenho alunos talentosíssimos, mas fazer com que eles entendam, às vezes, leva um caminho, leva um tempo, porque Uhum, fazer ilustração não é fazer design. Primeiro que a ilustração, para que se torne ilustração, ela tem que ter aí uma intertextualidade, ela tem que ter uma narrativa. Já uhum, começa por aí, sim, claro, né? claro. E para transformar isso em design, você tem, quando você vai transformar isso em design gráfico, você está transformando isso em uma mensagem. Você está dando continuidade a essa narrativa. Então, Uhum. fazer com que isso case, fazer que eles entendam que a ilustração é uma ferramenta, inclusive, poderosíssima para dar vida ao teu design, então leva um tempo. Então foi até É, bom você reforçar isso. acho que isso que você falou é muito legal, de tipo, ele tem uma narrativa, né? Ele tem um porquê, assim, você não coloca ilustração no meio de um projeto de design só pra ficar legal, assim. Embora eu acho que tudo que tem ilustração no meio vai ficar mais bonito, mas tem que ter um porquê, assim, ele precisa responder alguma questão daquele projeto. Então, por exemplo, não é todo projeto meu que eu coloco ilustração. Às vezes eu acho que, tipo, não, isso aqui não, sabe, não está pedindo, eu acho que não é uma coisa que vai acrescentar, só vai trazer mais camadas de informação que são redundantes, sei lá. Então, eu acho que também, inclusive, para entender o quando você traz ilustração para um projeto ou não, né? Acho que é importante ter essa separação como ferramenta, talvez. Não que são coisas completamente separadas, mas você saber que é uma ferramenta que está a seu dispor, você não precisa dar ela o tempo todo, né? Então, assim, isso de você chegar na faculdade porque gosta de desenhar e vai fazer design gráfico é um caminho natural, assim, tipo, foi o meu. Embora eu tive sorte de entender um pouco antes até de entrar que era o design gráfico, né? Que mais eu ia fazer. Então, assim, eu já gostava de marca, eu gostava de desenhar marca. Então tudo isso me atraiu ao ponto de que eu meio que parei de desenhar durante a faculdade. Então, e depois fui resgatando isso, né, como eu falei. Mas acho que é legal entender que são coisas que andam paralelas, elas podem coexistir, quando coexistem é legal, mas elas não são necessariamente a mesma coisa e não precisam ser. Ótimo, Johnny, muito bom. E, cara, o legal é que tá entrando uma galera aí, ó, uma galera boa também, ó. Acabou de entrar. A Eu Vika também. entrou, o Sandes Ah, aqui, vi ó, que eu gente. vi, eu vi. O Sandes é um caba bom. Logo, logo ele vai estar aqui também, gente, mirando com a gente na Opa, live, viu? Sandes, abração, cara. Um puta ilustrador, viu? Também, legal, trabalha bem. vou ver. Baião Estúdio. Depois vai lá e acessa lá o Baião Estúdio que você vai Legal, conhecer o vou lá ver trabalho do sim. cara. Então, cara, eu acho que isso é ser designer gráfico. É ter essa capacidade de análise e síntese para saber o que vai onde. Como você vai, se esse momento é o momento de aplicar a ilustração, se agora eu vou trabalhar só com tipografia, se agora eu vou trabalhar de uma forma mais híbrida, vou usar tipografia, ilustração. Enfim, Uhum, ser designer é ter essa capacidade de projetar mesmo, de entender sim. para onde o projeto, que caminho o projeto vai seguir. Né? Não é aquela coisa, Uhum, ó, por exemplo, eu sei que você ilustra, você tem o seu traço, tudinho bonitinho,
Mas já pensou se todo job que você pegasse vai ser ilustração? Vai ser ilustração. Não, e a mesma ilustração, é um tipo de ilustração ainda, né? Tipo, Exatamente. E, meu, uma outra curiosidade, né, que eu acho que não só eu, mas eu acho que muitos alunos, né, a galera que está chegando agora, os uhum. aspirantes a design também, enfim, como é que você alimenta o teu repertório visual, né? De onde você bebe? Como é que você faz isso? Como é que você Cara, lapida, né? Claro. eu tento me alimentar de diversas fontes diferentes, assim, claro que eu acompanho muito o que se faz no meio do design gráfico, né, os projetos novos que vão saindo, tem alguns escritórios que eu gosto sempre de ver o que eles estão fazendo e tal. Mas eu também tento me alimentar, sei lá, com cinema, com fotografia, com artes visuais. Eu acho que TV, né, série de TV, enfim, mas eu acho que você criar um repertório que vai além do design, acho que a pior coisa para um design que o design pode fazer é só conhecer referência de design. Sabe, tipo, você é aquele cara que conhece tudo que tem Boa, que tá cara. saindo, sabe, ah, isso aqui é Show do de fulano, isso bola. aqui é do fulano. Mas e aí? Quando você vai trabalhar, vai fazer um projeto, vai buscar referência no próprio design, que eu acho que é a questão do Pinterest, por exemplo, sabe? Eu uso o Pinterest, gosto, tenho um monte de boards lá, mas quando eu vou procurar referência a projeto, eu fico longe do Pinterest. Porque não faz sentido você ir para um lugar que já está pasteurizado, onde está todo mundo vendo as mesmas coisas, procurar referência. Né? Então, eu acho que quanto mais você se manter são momentos, né? Eu acho que foi até o. Lembro que eu acho que foi o Kiko Farcas que falou isso numa palestra que eu vi, que ele também fazia isso. Ele gosta, acompanha muito design gráfico que está saindo, gosta de referência, menos quando ele está trabalhando. Né? Então, tipo, na hora que ele está trabalhando num projeto, que ele está pensando no projeto, ele não vai olhar design, ele vai olhar outras coisas. Que é uma coisa que eu tento fazer. Né? Nem sempre é possível quando você passa por agência, escritório de design, esse processo criativo às vezes ele fica muito condensado e aí tipo você acaba sendo inclusive é, solicitado a ficar buscando referência no Pinterest, no Behance, sabe? Tipo, ah não, o cliente não vai conseguir abstrair essa referência, ele precisa ver uma marca que usa esse tipo de coisa. Então assim, eu acho que isso é prejudicial pro processo. Então eu tento manter minhas referências abertas e entender esses diferentes momentos, sabe? Se eu estou só sei lá, vendo o que está acontecendo, se eu tô só, sei lá, dando scroll no Instagram, no Pinterest, beleza, eu vou ver um monte de referência de design. Mas se eu estou fazendo um projeto, então, vai, eu estou fazendo um projeto que envolve, sei lá, química, vai. Eu fiz uma vez, não foi para frente, mas eu fiz uma vez uma identidade para um laboratório farmacêutico. E eu tentei ficar longe, eu fui, sei lá, estudar aquela questão de coloração, aquelas bolinhas de representação de molécula que a gente tem no colégio e tal, aquelas cores têm um porquê. Então eu fui tentar entender aquelas cores, por que que era, e aí tinha, sabe, tentar entender processos. Que eu acho que o design é isso, ele vai olhar para várias coisas diferentes, para várias disciplinas, várias referências e vai achar uma forma de traduzir aquilo visualmente num projeto que seja coerente. É legal. Então, enfim, mais ou menos é isso, assim. O repertório na verdade, o campo repertorial. Né? Sim, é. É muito importante, porque por exemplo, eu amo buscar me alimentar da arquitetura. Eu gosto, Uhum, eu né? Como também. já te falei, eu gosto de arte também. Então, para os meus alunos, eu faço o seguinte: eu falo para eles, olha, como vocês estão chegando agora, né? E quer conhecer mais essa coisa da linguagem gráfica, vai lá, vai no Pinterest, dá aquela fuçada, né? Faz os Uhum. seus boards lá, faz as suas seleções. Agora faz o seguinte: não fica amarrado só aos inputs visuais. Vai lá, vê quem É. criou, observa o case, acompanha, vê como o designer ou o diretor de arte, o criativo, conduziu o projeto, né? Uhum. Buscar os porquês de tudo aquilo e entender. Então, é a partir desses links, porque não é o Pinterest em si, mas tem que aprender as vertentes que ele oferece para você. Tem um escritório de design, lá vai, tem lá a Ana Couto, né, que você já trabalhou, tem outro, tem o Estúdio X, o Estúdio Y, que me oferece cases diferentes e eu vou aprendendo, até para
fica mais ambientado com o conceito Uhum. criativo, né? Para ele trabalhar Eu acho conceito. que o que é muito fascinante nisso é ver o caminho que foi feito de uma ideia inicial, um conceito inicial, de onde veio aquela inspiração, para como isso chegou na materialização. É por isso que eu acho que não faz sentido você buscar referência de design quando está trabalhando com design. Assim, é pular processo, sabe? Você não quer ver, entender o pensamento, você quer ir lá onde chegou e naquela solução final e beber daquilo sem entender qual foi o processo. E nem ter o seu próprio processo. Então você pula etapa. Né? Sem Isso também é dúvida. uma questão de quando um prazo é muito curto. Minha briga às vezes, tipo, não, tudo bem. Ah, tem 10 dias para fazer. Beleza, pode colocar 5 designers fazendo. Não tem como garantir resultado, porque você vai perder a dimensão do tempo que é muito importante num projeto. Esse tempo para maturar a ideia, para tentar fazer esse caminho de uma inspiração para chegar a uma solução, sabe? As coisas têm processo, não adianta pular etapa. Você pode fazer, vai entregar, mas não vai ficar. Talvez vai ficar aquém do que. Talvez não, com certeza vai ficar aquém do que ficaria se você fizesse um processo desde o começo. Bom, o job tem cara do prazo. É isso. É, É tu mais quer ou menos fazer? Quer isso. entregue? Vai estar entregue, mas Exatamente. saiba que vai perder, né? Vai perder no processo. Alguma coisa se perde, né? Isso. Então eu falo, eu digo, ó, gente, input visual eu tenho aí, pô, é só você rolar no Instagram, você segue alguém legal e fica lá, ó, vendo, mas aí Uhum. essa coisa do processo, entender o processo é muito importante. E é isso que fez, né, Johnny, aí o teu trabalho ser reconhecido, né? Você tem um trabalho aí que tem uma visibilidade, você é um designer jovem e bem influente já, você já expôs aí internacionalmente, você é premiado, né? Então, uma curiosidade, né, é como manter essa coisa do não deslumbramento, né? Pô, eu sou aquele cara, eu sou demais, eu sou o cara, eu tenho um prêmio, eu já tenho publicações internacionais, eu tenho um prêmio, e, enfim, como dar esse equilíbrio? Porque desde que eu te conheci, eu não consigo muito enxergar esse cara pô, super premiado, né? Esse cara pô, que tem trabalho aí no exterior, enfim. Então, como é que você mantém esse equilíbrio? Que isso é muito legal, né? Cara, eu acho que tem várias coisas. Algumas estão ao nosso controle, outras não. Uma delas é a boa e velha síndrome de impostor, que acompanha tanta gente aí que a gente Uhum. conhece, acho que é muito comum na nossa área. Eu honestamente acho que eu tô, tipo, de vez em quando dá umas tipo, de eu estar aquém do que acham que é o meu trabalho, ou do tipo, ah não, mas eu dei sorte com esse prêmio, eu dei sorte com aquilo, não sei o quê. Acho que tem uma questão dessa de, tipo, a síndrome de impostor é uma parada que, mano, tá aí, se você não viveu, talvez você vai viver ainda. E aí é claro que é legal você tentar entender e tomar cuidado com isso e tal. Mas também tem uma questão de, tipo assim, se você desconsiderar que é claro que é bom estar no seu site, estar no seu portfólio, o prêmio X, Y, tipo, eu falo que ele nunca me trouxe dinheiro, sabe? Eu nunca ganhei mais dinheiro porque eu ganhei um prêmio ou outro. Nem sei também, nunca soube de um cliente que veio até mim, tipo, eu vim até você porque eu vi que você ganhou o prêmio X. Só que isso te ajuda, tipo, é uma cartinha de autoridade, saca? Tipo, isso te ajuda a falar, ó, eu sei do que eu tô falando. É claro que você tem que estar sempre aberto a ouvir, entender, sabe? Tipo, é um processo, mas ainda mais quando você é novo, ou quando você, sei lá, você é novo, basicamente, é muito comum, às vezes, a pessoa, tipo, tá te contratando, mas não tem muita noção do que você faz, então ela acha que ela também sabe aquilo, e aí é difícil você, às vezes, se colocar. Então aí tem várias coisas sobre isso, mas assim, eu, sendo bem honesto e transparente, eu acho que premiação é o tipo de coisa que te ajuda nesse sentido, sabe? Não pela fama, até porque, mano, nosso meio é tipo pequeno, a gente acha que a gente é famoso porque 30 pessoas te conhecem, só, sabe? Tipo, não por isso, pela exposição em si, mas porque você consegue obter um pouco de respeito a partir disso, sabe? Tipo, então, eu lembro que eu ouvi de um cliente uma vez, não, beleza, você que sabe, quem acabou de ganhar prêmio foi você. Eu falei, tipo,
eu Nossa, dei olha, risada e tal, mas, porra, tipo, isso é legal, saca? Nesse sentido de não de ego, de construir uma imagem, isso, aquilo, mas tipo pô, de segurança no que você está fazendo, né? Então, quando você tem... eu sou super a favor de premiação no sentido de registro, né? Eu acho que mais do que um troféu em casa, isso ou aquilo, eu acho que você submeter o seu trabalho a uma banca de pessoas que são mais competentes do que você, sabe, de pares, que vão ali avaliar o seu projeto e às vezes podem vir a premiar ou a destacar. Mas mais importante do que isso, você faz parte de um registro do que foi feito naquele momento. Sabe, eu acho que isso é muito importante. Eu tenho aqui em casa o catálogo da Bienal de 94. 94 eu tinha 7 anos de idade, sei lá. Mas eu tenho aqui, eu posso ver, putz, que legal, voltar e ver, nossa, olha o que estava sendo feito naquele momento e tal. Então, já assim, a premiação, ela geralmente anda casada com esse tipo de coisa, que é esse registro temporal, que é o que me interessa mais. Mas, enfim, eu recomendo, né, se você está como estudante, geralmente premiações têm categoria para estudante, ou às vezes recém-formado, às vezes até o preço da inscrição é melhor e tal. Tipo, vai tentando, vai fazendo, vai desenvolvendo essa prática. É claro que às vezes a gente esbarra em valor de inscrição, às vezes é um negócio que é meio complicado mesmo. Mas assim, eu tomei muito para mim uma coisa que eu vi num curso do Greco de Minas, da Greco Design, que é um cara que eu acho sensacional, que acompanha o trabalho. E aí ele falava que quando ele começou, ele, enfim, ele é um cara de Minas, que está ali do lado de Rio São Paulo, mas não é Rio São Paulo, então ele estava fora desse eixo e ele precisava ganhar espaço. E o que ele fez foi começar a se inscrever em um monte de premiação, escrever os trabalhos dele, até que ele começou a ser premiado, até que ele começou a ser chamado para ser jurado, e aí ele conseguiu ganhar esse espaço dele. Então, assim, a forma como ele hackeou essa questão de estar fora do eixo dele, fora do eixo Rio-São Paulo, foi via premiação. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, eu acompanho o que está saindo, não é toda premiação que eu entro, acho que tem premiações sérias, outras menos sérias, mas enfim. Mas eu tenho eu fico muito feliz com essas premiações até aqui. Eu acho que, tipo, é claro que é uma conquista pessoal do seu trabalho e tal, faz bem, mas eu acho que isso não define ninguém, sabe? Isso não define se você ganha um prêmio incrível, mas você às vezes no outro dia tá travado para resolver um problema, sabe? Não faz diferença ter o prêmio, você vai ter esse bloqueio do mesmo jeito. Então, é é muito mais ou menos mais por esse aí. endosso, né, que você tem quando você fala submeter o teu trabalho a uma banca de pessoas que entendem do assunto, que sabem realmente o que está falando, é você receber o endosso para o teu legado, é o teu Sim, sim, legado na sim. tua profissão. Então isso é muito legal. E é lógico, quando você deixa essa assinatura, você gera uma credibilidade. Credibilidade com o outro que está aprendendo, credibilidade com o teu cliente. Olha que coisa linda. Eu falo que esse é o cliente Disney. É aquele cliente que chega assim e faz, cara. Faz, porque o designer é você. Então, quando o cliente fala assim, olha, é você que é o premiado, cara, você ganhou o prêmio, então te vira. Isso é lindo, porque tem muito cliente aí, né, Johnny, que te contrata, se ele te contratou é porque ele está sentindo uma dor e essa dor tem que ser sarada. Uhum. Então, você provavelmente é o médico que vai curar a dor do cara. Eu acho que claro que tem desafios, tem clientes fáceis, clientes difíceis, mas o designer precisa saber ouvir, precisa também ter tipo, humildade de saber que, mano, o cliente está falando uma coisa que é dele. Sabe, você tem o conhecimento de design, mas o conhecimento enfim, do negócio ou do evento, sei lá, é do cliente. Então é natural que você ouça. Mas quanto mais seguro você tiver para você colocar ali as questões técnicas, tipo, ó, legal, você não gosta disso, tudo bem, mas isso está no projeto por isso, isso e isso, são essas razões. Então, tipo, ó, o que você quer tecnicamente não vai funcionar, não é questão de gostar, de não gostar, não vai funcionar. Eu acho que quanto mais seguro você tá, quanto mais experiente você mais você tem essa voz pra falar. No começo é normal, cara. Tipo, você tá começando, você precisa, sabe, precisa ganhar experiência, precisa pagar boleto, você vai fazer o que tiver que fazer. Mas com o passar do tempo, acho que essa experiência, esse endosso dos seus pares no seu trabalho, façam com que você tenha mais segurança para, tipo, saber ouvir, mas também saber se posicionar. Porque não adianta nada você ficar só ouvindo, fazendo tudo que o cliente quer. No final você é só uma ferramenta na mão dele, sabe? Quando
ele precisa saber que você está acrescentando aquilo, você não está só desenhando o que ele quer. Você tem um pensamento, tem um pensamento teórico, você tem um pensamento estrutural por trás daquilo que ele precisa também. E aí cabe a você fazer com que ele entenda isso. A gente trabalha com Mas processo de assim, educação com o cliente, é. né? Eu sempre falo, eu digo, olha, gente, primeiro a gente enfrenta vários desafios. Quando a gente está criando, quando a gente está planejando um projeto, a primeira coisa que a gente tem é aquela coisa da nossa aprovação. Bom, estou satisfeito, eu tenho a maturidade para Uhum, saber que eu alcancei o resultado pretendido. Então, eu acho que a primeira obrigação que você tem é a sua é. aprovação. Né? Se você deve satisfação, se você está em estúdio, você tem que, o teu diretor de criação vai ter o superior, vai ter que aprovar. É tribo com pouco índio e muito cacique. Vai ter que Cara, aprovar. mas é bom também que a gente tem muito aprendizado disso. Assim, eu já tive várias situações onde eu não estava satisfeito com o projeto do jeito que estava, mas minha diretora ou meu diretor estavam. Tipo assim, não, isso aqui tá bom. E aí eu falei, tá, eu acho que não, mas essa pessoa sabe mais do que eu. Se essa pessoa sabe mais do que eu e tá falando que tá bom, talvez esteja eu que tô, tipo, procurando pelo em ovo, sabe? Eu acho Uhum. que é lindo quando você entrega uma coisa que você acha incrível do início ao fim. Mas não vai ser o tempo todo assim, sabe? Não é todo projeto que você vai Não. fazer, tipo, sabe? Tem projeto que às vezes você não vai querer colocar nem no portfólio depois, porque, sei lá, tomou um rumo esquisito, ou você não estava bem na época que você fez. Acontece também, tem um monte de coisas que impactam um projeto. Mas isso de você também, às vezes, saber ouvir, eu acho que tem o lado bom e ruim. É Bom, claro que quando você é, tipo, acha que uma coisa tá boa e fica batendo em alguém e voltando, sabe? Ficar batendo num coordenador, numa pessoa ali em cima de você e voltando é uma merda. Sabe? Você, tipo, isso traz frustração e tal. Mas também pode trazer aprendizado, inclusive a ponto de você falar, tipo, velho, eu acho que não. Eu acho que não tá bom por isso, por isso, por isso, mas vou confiar, sabe? Essa pessoa também, se ela tá numa função ali que ela desempenha bem, né? Então ela sabe, ela também tem o seu olhar, ela sabe o que tá fazendo, tem essa experiência. Eu acho que entendi. saber também ceder às vezes é Claro. importante. E por que eu falei isso? Porque depois que você tem essa aprovação consigo, internamente, você vai ter que aprovar para o cliente, como cliente. E para aprovar com o cliente, tem que ter essa educação, explicar para o cliente, conduzir, conversar. Então, é um trabalho muito mesmo de educação. Né? Você vai Uhum, conduzir, é um trabalho de venda, não deixa de ser. Mas você vai sim, explicar para o cliente, fazer entender, porque tem cliente que é difícil de dobrar, você sabe disso. Mas se você sim. tem segurança, se você tem propriedade do que você está falando, aí as coisas mudam. As É, coisas mudam de posição. sim, com certeza. Acho que até assim, eu tive uma experiência recente que foi um presente. Assim, no ano 2020 isso foi um presente, cara. É um projeto que eu estou fazendo com o Fábio Haag, que é um type designer brasileiro dos mais expoentes, assim. Isso. E, cara, foi um prazer, assim, porque, tipo, ele é um cara que ele confia no que eu falo. Eu falei, não, você tá falando, vamos lá. E eu também confio muito, porque, enfim, ele é o Fábio Haga, ele também tem um cara que entende design. Então, assim, quando ele falava, ó, eu acho que isso aqui, se a gente fizer isso, isso outro, tipo, sempre acrescentou no projeto. Então, assim, foi processo do sonho, saca? Tipo, com tempo, de fazer com calma, de fazer com uma pessoa que confia em você, que você confia no taco dela também. Foi, tipo, incrível. O resultado também eu acho que tá super legal, a gente vai poder mostrar daqui a alguns dias. Mas isso é, tipo, isso é um unicórnio, cara. Você vai ver de vez em quando. Se você vai ver isso, por na maioria do tempo, você precisa realmente, tipo, educar não numa forma soberba, tá? De como se o cliente fosse burro, você tem que ensinar para ele. Mas assim, você tem que apresentar para o seu cliente o seu pensamento. E se você não tiver um pensamento bem estruturado, você não vai falar, ah, isso aqui é bonito, isso aqui tá na moda. E aí? Ah, não, mas por que você colocou isso? Porque ele é bonito, porque eu acho que funciona. Então você ter uma base ali teórica, um pensamento estrutural, um pensamento visual de design, para poder mostrar para o seu cliente por que aquilo faz sentido para você, vai ser mais difícil você convencê-lo de que aquilo funciona. Entendi. Não, sem dúvidas, sem dúvidas. E uma outra curiosidade, já falando, a gente está falando dessa coisa da relação, né? Designer e cliente. Você já teve algum um job rejeitado, Johnny? Já, opa, já. Tanto em agência quanto como freela, eu acho que é normal isso, cara. Às vezes é muito legal quando você
parte de uma primeira rodada ali super seguro do que você está fazendo, tipo assim, não, isso aqui é, funciona, sabe? Eu já tive situações onde eu sabia que aquele caminho era o ideal. Eu até fiz mais, assim, eu não sou a favor de fazer vários caminhos criativos, sabe? Você vai chegar a quatro, cinco propostas para o cliente, porque, tudo bem, tem várias respostas diferentes, mas tipo, vai surgir uma carne de um boi de piranha ali no meio que não tem porquê. Então, assim, eu não sou a favor, geralmente quando eu apresento marca, eu ponho na proposta já de, tipo, de duas a três opções. Se for um projeto que é muito curto, com uma verba menor, eu já coloco, tipo, duas opções, assim. Mas, enfim, já aconteceu de eu chegar, tipo assim, eu tô trazendo essa outra, eu acho que ela é boa, ela funciona, mas eu tenho certeza que é essa aqui e era. Mas às vezes não é o caso, cara. Às vezes você chega, tipo, na primeira rodada de um processo, você está entendendo ainda o que está acontecendo. Então, assim, é claro que é bom quando você já tem uma noção maior do que vai funcionar, mas às vezes você precisa daquele processo que também depende muito do cliente. Sabe? Se às vezes o cliente ele não foi tão claro, ou você também não foi tão bom no processo de extrair o briefing dele, acontece. Então, assim, às vezes você está meio tateando ainda quando você está numa primeira rodada com o cliente, e é importante, inclusive, essa rejeição para você entender o que não funcionou para o cliente. Então, assim, tipo, às vezes não foi rejeitado não é porque estava ruim, porque você ofereceu uma coisa ruim, mas porque aquilo não funcionou para a visão que o cliente tinha para aquele projeto, que é importante também, afinal, é ele que vai usar aquilo. Mas, assim, eu fico chateado, é claro que dá uma bodeada quando você chega ali numa primeira rodada e, tipo, nada foi aprovado, isso é raro, mas acontece. Mas, cara, fecha o computador, vai dormir, no outro dia você Você tá retoma sendo bonzinho, aquilo. né? Falando que dá uma bodeada, né? Dá um rebanho inteiro, Cara, né? mas Eu trabalhei em acontece, velho, agência, assim, acontece. cara, e você vê você virar à noite, né? E, poxa, sabe aquela coisa? Tem prazo? Não. Qual é o prazo? Para ontem. Sempre é assim, né? Aí você vai, vira à noite fazendo a campanha, o cliente faz, olha, só tem dois defeitos, a primeira figura e o plano de fundo, acabou. Ou seja, muda tudo, né? Vai É. você mudar tudo novamente, aí já dá aquela gastrite, já ataca assim na hora. Mas eu acho que na real esse tempo, pô, eu fiquei 13 anos em agência antes de virar autônomo. Então, assim, acho que isso criou uma casca, sabe? Quando você está numa equipe com, às vezes, ali 4 5 designers, é natural que, às vezes, vai ter um projeto, sei lá, cada um faz uma opção, um caminho, ou você divide numa equipe. Uhum, Então, assim, eu meio que, tipo, criei uma coisa de desapego, assim, sabe? Tipo, eu faço, pô, eu não vou apresentar uma coisa que eu não acho que é bom, que eu não acho que funciona, assim, tipo, né? Se você não acha que funciona, então não entrega. É diferente de você estar na dúvida e alguém falar, não, funciona assim, e você achar que não funciona, a pessoa também acha que não funciona. Mas, assim, isso de você, essa coisa de agência, de, mano, tinha três opções ali, cada um de uma pessoa, sabe? Se não foi o seu, tudo bem. Então, assim, eu acho que esse tempo em agência me ensinou isso de, tipo, se não foi, tudo bem. Às vezes uma coisa, depois quando você olha, você passa um tempo, você olha de novo e fica, puta, realmente não tava bom, sabe? Então, agora, quando você é autônomo, é mais complicado porque, assim, tudo que tá ali foi você que fez, depois é você que vai refazer. Mas acontece, cara. Acho que, sei lá, talvez daqui a 10 anos eu tenha uma resposta diferente pra você sobre isso. Assim, acho que isso faz parte do processo de amadurecimento. Assim, acho que quanto mais experiente, mais seguro você tá, você vai errar menos. Isso é natural. é claro. Sei lá, se eu não me engano, acho que o Vonner apresentava tipo uma opção, saca? Tipo, é essa aqui, a opção é essa. E, pô, legal, se um dia eu chegar nesse nível sabe, segurar essa banca, tipo, a solução para sua pergunta, a resposta à pergunta é essa aqui e acabou. Legal, mas até lá, vamos ver, sabe? Vamos aprendendo no caminho, assim. É verdade, cara. A gente aprende, né, Johnny, com essa experiência, né? E outra, cara, o job, quando ele é recusado, você aprende com isso também. Né? Exatamente, Você você vê o que aprende, não funcionou e tal. poxa, vamos ver o que é aí, será se eu entendi realmente? Será se eu estou na cabeça do cliente? É porque o Uhum. repertório é diferente, o cliente tem as experiências dele, tem a cultura dele, você tem a sua e você falou do brief, faz parte entender bem realmente o que é que está sendo solicitado, porque o ruído pode atrapalhar, o ruído aí não pode acontecer, É, né? Porque ou o ruído vai ser do próprio designer que está fazendo, ou do brief que foi enviado
para leitura. Assim, é isso. Às vezes pode ser o cliente que não soube falar direito o que ele queria e às vezes você falhou. Acontece, sabe? Você falhou, tipo, putz, eu devia ter perguntado mais, eu devia ter insistido mais. Tem vários recursos que você pode usar, então, assim, sabe, usar deck, usar. Porque o cliente, eu quero uma coisa que é elegante, sei lá, tipo, tá, mas o que é elegante para o cliente? Às vezes não é uma coisa que é para você. Então, tem várias ferramentas que você pode usar para tentar extrair essa informação dele. E às vezes, cara, é uma merda. Às vezes você tá ali no meio aquela correria, um processo corrido, e você fala, putz, eu acho que eu não entendi tudo que eu tinha que entender desse projeto, sabe? E agora não tenho mais tempo de voltar com o cliente. É complicado, assim, é falha de processo, que a ideia é que você vá corrigindo, mas acontece. Entendi. E depois dessa experiência, Johnny, quando foi que surgiu aquele insight de meu, agora chegou a hora de voar com as próprias asas, sabe? Tipo assim, vou seguir meu caminho, vou montar meu estúdio, eu sei que Uhum. eu tenho um potencial para isso e eu dou conta do recado. Então, quando foi que surgiu esse clique? Cara, pra mim foi um processo de 5 anos. Assim, como eu falei, eu fiquei 13 anos em agência, eu conto a partir de 2006, que era meu primeiro estágio, porque era um estágio no escritório de design pequeno, mas que eu já botava a mão na massa, fazia as coisas, então foi onde eu comecei a exercitar de fato o design, então eu conto a partir de lá. Mas eu sempre fiquei muito nessa questão de, putz, eu continuo em agência, eu vou ter sei lá, meu estúdio próprio. Eu acho que tem vários caminhos possíveis. Assim, eu vi amigos que se formaram comigo na faculdade e que já se formaram sendo freela, e aí você vê com o passar dos anos que, tipo, isso pode dar muito certo, pode não ser legal. Eu vi gente que se formou fazendo estágio em lugares que não foram bons, e aí a pessoa tem dificuldade de formar portfólio, e aí tem dificuldade de arrumar depois um emprego na área. Então, eu acho que eu falei pra você, eu dei várias sortes e vários privilégios ao longo do caminho. É claro que isso é sempre uma coisa que é para se botar em perspectiva, né? O nosso privilégio como homens brancos em São Paulo, sabe? Mas eu também, isso não isenta também o meu mérito e tal. Mas eu fiquei esse tempo todo, eu me perguntava, continuo ou saio? Eu lembro que em 2009, eu me formei no final de 2008, e o nosso TCC, enfim, tinha umas mochilas, umas coisas assim, e a Imaginário entrou em contato com a gente, interessado em produzir. E aí eu fico pensando, pô, imagina se eu tivesse entrado, virado tipo empresário em 2009 com uma marca que fazia coisa para Imaginário, ou talvez vender a marca, sei lá. Eu fico pensando, putz, eu não teria, toda a experiência que eu tive em escritório de design nesses anos eu não teria, então seria uma coisa diferente. Eu acho que para mim funcionou. Para mim, assim, quando eu comecei a pegar a freela mesmo em 2014, porque até então eu não pegava. Porque eu morava com meus pais, eu trabalhava num lugar que custava, eu falava, mano, eu não vou gastar o meu tempo extra trabalhando mais, sendo que eu não preciso. Graças a Deus eu não precisava. E aí em 2014 eu precisei começar a juntar uma grana, comecei a pegar freela, e foi assim, foi bizarro, porque eu comecei, botei na minha cabeça, vou começar a fazer, começou a aparecer. Sabe que assim, tipo, dessa coisa da disponibilidade também. E aí eu comecei a fazer uns freelas e tal. Em 2015 eu comecei a pensar na ideia de, putz, eu acho que eu consigo, se eu sem divulgar, assim, eu sempre tive uma preocupação em divulgar meu nome, mas eu nunca divulguei como freela, né, como um autônomo disponível para serviço. Falei, pô, se sem divulgar eu estou conseguindo esses trabalhos, será que se eu começar a me divulgar, prospectar, eu consigo outros para sair de agência? Só que aí algumas coisas aconteceram em 2015 e tal, isso não foi possível e eu fiquei matutando essa ideia. Só que, cara, a vida tem várias coisas que, tipo, vão acontecendo e você vai ter que fazer escolhas, experiências. Toda experiência é uma experiência, má, ruim, boa ou ruim é uma experiência. E o que aconteceu foi que em 2019 eu tava num. Eu tinha saído da Ana Couto, eu tava num contexto ali que tinha uma expectativa X e que não tava rolando pra mim, cara, assim, sabe, não tava me fazendo bem, eu não tava num momento legal, assim, emocionalmente até, de cansaço mental e tal. E aí eu falei, cara, eu acho que já deu. Eu acho que deu pra mim. Eu nunca tinha me demitido de um lugar, assim, nunca tinha pedido demissão. E aí eu falei, eu acho que pra mim deu, essa rotina que tá rolando agora, pra mim deu, não tá funcionando pra mim. E aí eu tinha a opção que era começar a prospectar a agência em outros escritórios, ativar a rede de contatos, como eu fiz alguns anos antes quando eu fui para a Ana Couto. Ou eu podia
arriscar. E aí o que aconteceu foi que, assim, eu tinha um cliente meu de alguns anos já, que era o B9, né, o Brainstorm 9, aquele site, tal, faz o Brain, tem a rede de Tem um podcast e tal, eu tempo já, faço hein, capinha. cara? Tem um tempo. Os É, caras não, estão aí há um tempo. não, eles estão há mais de 15 anos já, e desde 2015 eu faço capinha do Braincast. E aí o Merigo falou, olha, eu tô com alguns projetos aqui, de uns podcasts novos que eu vou entrar, são esses X projetos aqui, eu quero que você faça. Aí eu falei, tá, se eu sair do meu emprego, eu tenho esses projetos para me segurar por uns 2, 3 meses. Então, se tudo der errado, depois desse tempo eu volto a procurar emprego em agência. E aí eu falei, tá, vou arriscar. Já que eu tinha essa segurança desse período com esses projetos rolando com o B9, eu resolvi arriscar. E, cara, a verdade é que assim, não parou mais. Né? Então, eu acho que eu precisei sair de um lugar onde eu estava confortável, né? Então, assim, eu tava, claro que, mano, não existe lugar perfeito, não existe trabalho perfeito, sempre vai ter várias questões, mas assim, eu tava numa posição que eu tava confortável, eu precisei sair dessa posição para uma outra que eu não tava confortável, não tava me fazendo bem, para falar, tá, eu abro mão. Porque eu acho que se eu tivesse na posição confortável, eu não ia querer abrir mão naquele momento. Então, assim, eu abro mão desse salário mensal, abro mão dessa estabilidade para tentar. E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, cara. Assim, fez um ano em maio, né, tem quase um. Daqui a pouco vai fazer um ano e meio que eu tô como autônomo. Teve um período difícil ali, claro, pô, início de ano, pandemia, acho que ninguém ficou imune a isso, ninguém que é autônomo ficou imune a isso. Teve um período difícil, sim, e isso acontece, cara, quando você é autônomo, aproveita quando você está trabalhando muito para guardar uma grana, porque pode ser que depois essa fonte seque. Né? Então, assim, eu no meu primeiro ano de autonomia, eu vi isso. E eu acho que foi uma decisão legal, e assim, eu me classifico como autônomo, não como um freela. Uhum. Porque, assim, para mim, eu já vi que não funciona vender meu tempo para agência. Sabe, a gente está precisando de alguém para ficar aqui um mês fazendo os projetos, você vende Entendi. suas horas. Que, mano, acho que funciona muito bem para pessoas. Trabalhei com pessoas incríveis que vivem assim, sabe, que vivem disso. Para mim, eu vi que não funcionou. Então, eu prefiro ter meus próprios clientes, eu prefiro ter, sabe, falar direto com o meu cliente, eu vou entregar, eu estou entregando um projeto que é meu, do que ter uma agência no meio. O que eu faço, às vezes, com a agência é vender projeto. Então, assim, a minha entrega é projeto. A minha Entendi. entrega vai ser a identidade visual desse cliente. Eu vou trabalhar junto com a agência, junto com a equipe deles, vai ter, sei lá, uma parte de estratégia, eu vou receber isso, eu vou empacotar essa identidade visual e vou entregar. Mas aí isso é minha entrega, não é meu tempo. Porque aí eu posso dividir do jeito que eu achar melhor. Se eu precisar parar um pouco para pegar um outro projeto, de outro cliente que está rolando, para mim funciona melhor. Mas assim, é uma decisão que eu acho que eu me senti seguro para tomar depois de muito tempo. Assim, eu conheço gente que foi muito mais corajoso, tomou essa decisão muito antes, mas eu acho que eu precisava tá seguro de que, enfim, da minha capacidade, eu já tinha um certo nome, né? Nada, meu Deus do céu, mas assim, tinha um certo nome. Então, assim, aparecia um projeto sem eu ter que ficar indo tanto atrás, as pessoas me achavam e entravam em contato. Então, e essa coisa de tipo, eu tinha. Foi uma janela de tempo onde as coisas se casaram para, tipo, bem no momento que eu estava por aqui, assim, de agência, que eu queria sair, apareceu essa oportunidade de projetos que me segurariam por uns meses para eu ver qual é que é. Então, assim, eu acho que as minhas experiências somadas me ajudaram muito nesses quase 15 anos. Eu acho que, assim, trabalhar em agência, em escritório de design, não é o único, não é a única carreira possível. Não, Ainda claro que mais hoje não. em dia que tem, enfim, startup, empresa de Sim. tecnologia, que às vezes paga até melhor do que a agência. Mas eu acho que assim, esse trabalho em agência, pelo menos por um tempo, ele é fundamental, porque te ensina um monte de coisa, cara. Te ensina não só a trabalhar em grupo, mas a abrir mão, a tipo, sabe, mesmo as raivas que você vai passar, eu não tô falando A de. ouvir, que você falou do ouvir, Exatamente. é que eu sinto É muita claro, falta hoje em dia dessa coisa do ouvir. Olha, sim, vamos ouvir, o saber ouvir é muito importante. É uma das técnicas de criatividade, para saber ouvir. Com o tempo, exatamente. É. com a maturidade profissional, você adquire o poder da análise e síntese, e você vai saber o que é realmente colaborativo e construtivo para você absorver aquilo, e o que for de ruim, cara, você joga fora. Mas saber Uhum, ouvir é muito importante.
Eu acho assim, não é romantizar ambiente tóxico, sabe? Acho que, tipo, Não, tem não, de lugares jeito que nenhum. tem ambiente tóxico e, mano, fica longe se você puder, às vezes você tá precisando e tal, mas assim, podendo, fica longe. É por isso que eu deixei Eu também, acho que sabe? Foi isso que me tem fez várias, deixar. Sim, tem várias práticas do nosso mercado que a gente acaba normalizando que são tóxicas, cara, são cruéis, são desumanas. Então, assim, não é isso, tipo, você vai apanhar muito, mas vai aprender. Não, a ideia é que você aprenda, saca? Mas, assim, mesmo essas coisas ruins de escritório, você vai levar como experiência. Então, assim, eu acho que eu não seria quem eu sou hoje sem os lugares por onde eu passei, sem as experiências que eu tive. Se eu tivesse virado autônomo lá atrás, talvez eu tivesse desenvolvido outras habilidades e outras coisas no meu trabalho que eu não tenho ainda, mas também eu não teria aprendido tanto com tanta gente a por gente onde eu aprende, né, passei. cara? A gente aprende. Até Então, porque você e vai encontrar aprende pessoas mais muito, cara. experientes, né? Que você Exatamente. vai agregar É, muito, cara. é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, de ter alguém que, pô, tá do meu lado e que eu sei que manda muito melhor do que eu pra, tipo, eu mostrar e você falar, não, não tá legal. Saca? Então, assim, isso de ter, você conviver com alguém que é mais experiente, que é mais capacitado do que você, te ensina muito. Então, até acho que é uma questão de, tipo, você também entender quando tá na hora de se mexer, sabe? Se você tá num lugar onde você é o bambambam, bam, bam, você manda em tudo, você entende mais todo mundo, pô, talvez seja na hora de você ir para um outro lugar onde você não seja essa pessoa. Porque senão você vai estacionar. Sabe? Então eu sempre tive Exatamente, muito isso. Eu cara. sentia às vezes que eu estava estacionado, eu nunca fiquei pulando de um lugar no outro, assim, geralmente eu ficava em torno de 2 anos, 5 anos, 2 anos e meio. Então, assim, não fiquei pulando, mas eu nunca tive medo também de partir para outra. Então, tipo, putz, eu acho que eu tô estacionado, eu acho que eu tô só repetindo, eu tô no automático, ou eu acho que talvez eu não tenho muito mais para quem perguntar as coisas aqui. E de um jeito, não tô falando que de tipo, eu sou melhor que todo mundo, não. Tipo, putz, eu preciso de alguém que eu olhe e falo, cara, tem que comer muito arroz e feijão ainda pra chegar nessa pessoa, sabe? Então, esse tipo de coisa me move. Então, trabalhando sozinho, tem isso, cara. Você tem uma liberdade criativa, liberdade dos seus horários, sabe? Tipo, tem dia que fala, mano, não tô legal hoje, não, eu consigo não trabalhar hoje, vai, dá pra fazer isso. Só que você não tem alguém ali também do seu lado, tipo, te pressionando para você ser melhor, sabe? Então acho que isso você pode acabar suprindo com uma rede de amigos que você pode mandar seus trabalhos e pedir opinião, gente que você confia, que não vai compartilhar por aí, não vai te sacanear, sei lá. Então eu tento fazer um pouco isso também, compartilhar com alguns amigos. Mas mesmo assim não é aquela coisa de uma figura que tá ali que você sabe que, tipo, vai te provocar para sair uma coisa melhor, sabe? Então, acho que isso é muito importante. É bom você estar seguro do seu trabalho, é bom você estar seguro, ter muita noção do que você entrega, que você não entrega, mas também ter essa noção de que tem gente muito melhor do que você e que se você ouvir essas pessoas, você vai aprender. Então, eu falava muito isso pro Hoje Danilo, e que é sempre, o. né? Não, não existe aquela É, coisa, eu sou super sênior. Não, você está sempre aprendendo, cara. sim, Agora, né? Toda vez que a gente conversa, eu aprendo com você e a gente vai trocando e você aprende comigo, eu aprendo com os professores da minha equipe, eu aprendo com os meus alunos. É uma E às vezes, troca. cara, é uma coisinha que a pessoa falou, sabe? Às vezes não é nem tipo dela pegar o seu trabalho e começar a analisar e dar pitaco. É tipo você ficar de orelha em pé para às vezes é uma coisinha que a pessoa fala. Eu falei isso pro Danilo, que era o diretor de criação da Ana Couto. Na época que eu tava lá, ele continua, inclusive. Eu falou, cara, eu já aprendi muito com você pegando coisinha que você falou, assim, sabe? Porque ele podia não estar envolvido, às vezes, no meu trabalho, no diário ali, vendo tudo que eu estou fazendo, ser uma coisa que ficava mais na equipe, com a Fê, que era minha supervisora, que depois virou diretora também. Mas, assim, de você pescar essa coisinha que a pessoa falou, sabe? Tipo, putz, isso aqui, sabe? Isso aqui eu preciso lembrar. Então, eu acho que é importante estar de ouvido em pé para isso também, sabe? Conviver com pessoas que têm essa noção de que, tipo, cara, legal, você é bom, você faz um bom trabalho, você sabe o que está fazendo, mas tem gente que sabe mais. Então, ouve o que essas pessoas estão falando. Exatamente. E, ô Johnny, como é que funciona no geral? Né? A gente conhece aqui algumas peças tuas aí. Mas no geral, como é que funciona o teu processo de criação? Cara, ele varia muito, e se eu te falar que eu já cheguei num ponto em que acho ideal, eu vou estar mentindo. Assim, eu não acho que eu cheguei no meu processo de criação ideal ainda. Eu acho que eu já passei por momentos em que eu tinha processos melhores, depois processos que eram mais capengas.
O que eu tento fazer é primeiro entender, assim, claro, você começa conversando com o seu cliente, tentar entender dele quais são as necessidades do projeto, qual que é as dores e tal. E depois eu acho que é tentar entender tudo que está em volta desse projeto, sabe? Então, se eu tô, sei lá, vou atender uma pessoa que é uma empresa que vende sorvete, sei lá, sabe? Então tentar entender processo de produção de sorvete, sabe? Tentar entender, sei lá, a história do sorvete, sabe assim, Pesquisa, vai para investigação. eu falo que é uma coisa meio como você. Eu fazia uma pesquisa assim que eu saía pegando um monte de coisa de várias fontes, né? Então assim, abria o projeto em algumas palavras-chave, em algumas disciplinas ou coisas relacionadas a ele, e ia dar uma olhada nisso, ia pesquisar, ia dar, sei lá, Google, ia ver. E aí eu juntava esse monte de coisa e colocava umas pranchas assim na minha frente, ficava olhando para aquilo, que eu falo que é uma coisa meio de você, tipo, enfiar a mão numa água barrenta e dar uma chacoalhada no fundo para ver o que sobe, sabe? Então, assim, você, tipo, tem aquele monte de coisa e aí agora você se debruça sobre aquilo para ver o que sai daquilo. Então, o que pula de cores, de formas geométricas, de formas, tipo, de grafismos, sei lá, de símbolos visuais. O que sai de tudo isso? E eu tento fazer esse processo de entender, fazer esse mapeamento antes de sair desenhando. Acho que a pior coisa que você pode fazer é, tipo, confiar na primeira ideia, sabe? Tipo, não, já sei. Enquanto eu ouvia o cliente dar o briefing, eu já visualizei o que ele precisa estar aqui. Eu ouvi uma vez um designer falando isso, um designer respeitado, eu fiquei tipo, É o primeiro, ok, é o que bom. primogênito, né? O primogênito é o primeiro de uma série. Essa coisa da É, cara, primogênitude eu lembro criativa, né? muito, Tem que ter eu cuidado. lembro muito que o Ricardo Cardoso fala no Design para o Mundo Complexo, que tipo, se você tem Rafael uma Cardoso. resposta. Isso, Rafael Cardoso. Uma Isso. resposta na ponta da língua, talvez você não tenha entendido a pergunta direito, sabe? Então, se você já tem uma resposta muito rápida, talvez você não tenha entendido a pergunta, cara. Pensa melhor sobre isso, sabe? Eu acho que às vezes você passa por esse processo nem que seja para validar essa primeira ideia, sabe? Às vezes acontece, às vezes você teve aquela primeira ideia no começo, você deixou ela lá e foi ver as outras, aí você passa por esse processo todo, pô, aquela ideia realmente funciona. Só que agora você sabe que ela funciona, você não está achando que ela funciona, sabe? Então eu acho que assim, meu processo ele tem muito disso, de ir pesquisar essas coisas que estão além do design. Eu jamais eu começo um projeto vendo Behance, vendo Pinterest, sabe? Tipo, a pior coisa que você pode fazer. Então, tentar entender o que está em torno desse projeto, o que aparece de referência nesses assuntos, quais esses assuntos estão em torno do projeto, sabe? Tentar entender como que isso se expressa visualmente, se tem alguma coisa que pode inspirar esse processo. Por exemplo, esse projeto que eu estou fazendo com o Haag, uma coisa que foi crucial foi uma entrevista dele. Uma entrevista dele falando sobre como ele tipografia é uma coisa de você de equilibrar distorções, equilibrar coisas que aparentemente são tão erradas, e isso é que confere a qualidade final do projeto, sabe? Tipo, então, assim, foi uma coisinha que ele falou numa entrevista que eu falei, putz, é isso. Então, assim, se eu tivesse ficado vendo só um monte de coisa que tipógrafos fazem, designers fazem, sei que lá, eu não ia ter esse insight que foi fundamental. Então, eu tento abrir o máximo que eu posso no meu leque antes de começar a funilar. Eu acho que ainda não está ideal, assim, eu sou uma pessoa que eu dificilmente fico 100% satisfeito no final de uma coisa, cara. Tipo, sei lá, acho que ninguém fica, sabe? Tipo, se você tá muito satisfeito com aquilo, talvez dá um tempinho aí e você pergunta de novo, assim. Mas aí eu sempre fico reavaliando. Eu acho que eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Eu tento incorporar isso, assim. Então, eu acho que o meu processo criativo é uma coisa que está em desenvolvimento, mesmo depois de quase 15 anos. Acho que ele está em desenvolvimento, acho que eu quero aperfeiçoar. É, E é muito difícil você conciliar isso com o tempo. Porque se você, tipo, pesquisar gasta tempo, sabe? Pesquisar, ler, aprofundar, vai gastar tempo. Então não adianta você, eu tenho 2 horas para fazer isso. Tipo, você não vai fazer. Mas Sabe? Você não vai fazer essas duas é aí horas. que começa o design, né, Johnny? É aí que começa, né, É, cara? Aí e é acho que a coisa assim, do projeto mesmo. É aí onde é começa o. por isso que é importante a gente se adaptar, mas é uma coisa que eu já, uma conversa que eu tive com algumas pessoas já, que eu acho que a gente precisava conversar como designers, como categoria para a gente tentar entender, porque assim, antigamente faziam para de marca em 2 anos, depois, em 8 meses está fazendo, não, em 4 meses.
2 meses, daqui a pouco 2 semanas. Então, assim, se você, porque o mercado é assim, tem que se adaptar. Mas está perdendo coisa no caminho, está pulando etapas, está pulando processo. Então, eu acho que assim, tem uma questão de você adaptar, sim. Então, um projeto que ele é mais curto, ele não vai poder ter o mesmo processo criativo de um projeto que é longo, não tem como. Então, tem coisa que você vai perder no caminho. Mas eu acho que também tem um limite de você não abrir mão de algumas coisas. Então, assim, olha, para eu te entregar, eu já fiz isso, falar, não consigo te entregar nesse período, eu não vou pegar o projeto. É para uma marca daqui a 15 dias com um cliente que eu não conhecia, uma agência que eu não conhecia. Então, assim, cara, saiba também os seus limites, saiba o que, sabe, não sai pegando tudo que você tem que pegar, a não ser que você esteja precisando de grana, outra Não dá história, para não abraçar o mundo acontece. com as pernas, né? É, mas saiba o que garante o mínimo de qualidade do seu projeto e se agarre nisso, assim, sabe? É bom se adaptar, é bom flexibilizar o processo, mas você precisa saber o que é o mínimo. Eu acabei de apresentar, inclusive, eu escrevi um artigo para a Universidade de Palermo, lá em Buenos Aires, acabei de apresentar um trabalho Eu exatamente fui lá sobre já. isso, sobre o ser designer gráfico, né, que fala desse processo que acontece antes de você recorrer às ferramentas tecnológicas, né? Ou seja, Uhum. as ferramentas gráficas, na verdade, porque a ferramenta tecnológica hoje faz parte desse processo de pesquisa, Sim, até, claro. de investigação. E tem toda uma disciplina. Ser designer gráfico tem uma disciplina, tá? Que disciplina é essa? É traçar o caminho certo, é todo um planejamento. Então, tem todo um roteiro, né, para você seguir aí. Uhum, sim, E, sim. Johnny, a gente tem 3 minutos. Eu vou te fazer uma Eita, última pergunta, vamos tá? lá. Eu sou meio prolixo, desculpa. Não, não, relaxa. E o papo, eu passaria aqui 3 horas, meu. E quando chega o bloqueio criativo? E aí? Sente e chora. Não, cara, acontece, velho. Acontece, e, sei lá, o jeito que eu lido é tentar dar tempo, sabe? Então, assim, e aí, por isso que eu acho que tempo é uma questão importante no design que não dá pra gente cortar. Que, assim, pode acontecer. E às vezes você ficar forçando, 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 não vai funcionar. Então, assim, quando eu me pego nisso, eu tento dar um tempo. Tento, sei lá, como eu trabalho, tenho um escritório aqui em casa, não tem muito o que fazer. Então, assim, eu Ah, tu foi saio do esperto, é escritório, verdade. Tu tem aí teu lugarzinho, né? Tu montou o teu, é, teu cantinho aí. É, eu é tenho um verdade. espaço legal aqui, mas assim, lá embaixo tem uma rede no quintal, eu saio, eu desço, vou pra rede. Quando podia sair na rua antes de ser perigoso de morrer de vírus, eu saía na rua. Então, assim, sabe, tipo, tentar mudar um pouco esse ambiente, tentar se desligar um pouco daquele projeto, sabe? Tipo, e mesmo que você goste. Quando eu gosto muito de botar, tem um quadro de metal aqui que eu imprimo algumas coisas e coloco, tipo, de ficar olhando, sabe? Tipo, eu vou fazer outra coisa, mas eu vou ficar olhando para aquilo. Então, assim, quando eu me pego nesse bloqueio, o que eu tento fazer é dar um tempo, mudar de assunto, mudar e Legal, fazer outra coisa, porque às vezes legal, é o tempo que a cabeça precisa para trabalhar com aquilo, para poder desbloquear, assim. Tem legal. funcionado para mim, mas não é regra mágica, tá? Então, para mim, Bacana. não funciona isso. Bom, 1 minuto e meio para terminar a live. Meu, eu vou agradecer a esse amigo querido aqui, que é um cara gente boa demais, o Johnny. Né? Eu que E agradeço, cara. é um cara que sempre tá junto. E, Johnny, meu, valeu aí por esse Pô, bate-papo. Deixa passar esse lance da pandemia, que aí a gente marca o café para fofocar, para vamos lá, falar, vamos né? lá. Mas, enfim, Eu acho que a gente. Não, precisa aí. fala aí. Não, Não, acho que é isso. É uma coisa muito, muito legal que você está fazendo e eu aceitei por isso. Acho que falta a gente. Nosso meio carece de pensar o design, pessoas que pensam o design. Acho que todo mundo devia pensar design. Não é só o tipo programa, tendência, não, é pensar a atividade e refletir sobre isso. Eu acho que de repente conversa sobre isso, sobre carreira, sobre processo, a gente ganha, sabe? Todo mundo sem ganha. dúvidas, Então sem eu dúvidas. acho que esse tipo de coisa que você está fazendo aqui e que outras pessoas também têm feito são muito positivas. Eu tento ouvir o que eu posso, pegar discussões e participar de Legal. discussões, porque a gente está precisando pensar e repensar o que a gente faz constantemente. 15 segundos. Vou utilizar esses 15 segundos para agradecer novamente a você, Johnny, para agradecer a galera que veio aqui nos prestigiar.